convido o senhor Márcio Braga, que irá representar a Noreg para fazer a sua exposição. Senhor presidente, senhor deputado relator, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu caí aqui de paraquedas, porque vim para assistir a reunião e fui convocado pelo nosso presidente, que teve que se ausentar, para representar a nossa associação de classe. Eu sou Márcio Braga, sou tabelião na cidade do Rio de Janeiro, exerço a função notarial e registral há precisamente 59 anos, completados ontem, e atualmente sou diretor da nossa associação. Para lhes dizer a verdade, eu ainda não li o projeto que trata desta alteração do artigo 28 da Lei 8935, criando um teto para os recebimentos de todos os notários e registradores. Eu desejo lhes informar que a minha experiência vivida nesses anos todos de notário, eu já fui presidente da Associação de Titulares no estado do Rio de Janeiro. Eu, em 1970, tive a oportunidade de realizar no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Notarial Brasileiro. Reuni tabeliães pela primeira vez do Brasil inteiro naquela cidade. Fui o primeiro presidente do Colégio Notarial. Fui vice-presidente da União Internacional do Notariado Latino, que é a entidade que congrega o notariado internacional. E quero lhes dizer que com todas estas... Está bem? Melhorou? Que essa experiência me leva a afirmar que qualquer mudança que se exija para o exercício da função notarial de um tabelião ou de um registrador que o transforme num funcionário público, não funciona. A única experiência internacional que vi não funcionar ocorreu em Portugal, nos idos lá da ditadura de Salazar, de Antônio Salazar. Posteriormente a isso, com a Revolução dos Cravos e mais modernamente, a função foi desoficializada e foi privatizada. Nos países do leste europeu, todos tinham uma tradição, evidentemente, são países de organização comunista, pertenciam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Evidentemente, a função notarial e registral era estatizada. Todos, absolutamente todos, com a queda do Muro de Berlim, todos têm a função notarial e registral privatizada. O projeto que nos chega às mãos para este debate, a meu ponto de vista, vai tornar o projeto 1983 de 2015, vai tornar a função realmente muito complicado para o seu exercício. E a matéria não pode, na verdade, ser tratada por um projeto de lei, na minha opinião. Ela teria que ser matéria
de reforma constitucional, porque foi a Constituição de 88 que privatizou o sistema. O exercício da função notarial hoje é o exercício de uma função, o exercício de forma privada. Então, como estabelecer um teto para o exercício dessas funções com uma limitação? O excesso, para onde iria? E de que forma? Alguém vai produzir mais do que aquele excesso? Afinal, se estabeleceria realmente fortíssima confusão. A atividade notarial, está aqui escrito pelo nosso presidente, é em tudo semelhante aos demais serviços públicos concedidos, como o fornecimento de energia elétrica, os serviços locais de fornecimento de gás canalizado, a prestação de serviços de telecomunicação, a manutenção e conservação das estradas de rodagem, etc. Isto, o nosso presidente cita uma decisão, numa arguição direta de inconstitucionalidade, de número 3.089, do Supremo Tribunal Federal. As atividades notariais e de registro se subsumem à exceção prevista ao artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, que prevê a tributação da exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a atividade notarial de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, de modo que o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde. Os serviços notariais e de registro possuem regime jurídico de caráter privado. Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança 28.440. O exercício da atividade notarial delegada, artigo 236 da Constituição, deve-se dar por conta e risco do delegatário, nos moldes do regime das concessões e permissões de serviço público. Superior Tribunal de Justiça, RESP. 1.163.650. Bem, então, a nós nos parece claro que a matéria é de ordem constitucional. Para ser alterada, ela deveria receber uma emenda constitucional. Fora disso, o projeto de lei, a nosso ponto de vista, é inconstitucional. Essa é a palavra da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Agradeço ao ex-deputado Márcio Braga